28ª live, estamos chegando ao fim e hoje é o último domingo desses 30 dias de live e nos domingos vocês já sabem que é o seguinte, eu chamo alguém especial, alguém que fez parte da minha história, alguém que contribui comigo e hoje não vai ser diferente. Estou convidando a Letícia, que foi nossa coach durante uns 2, 3 anos, 2015, 2016, 2017, não sei, não lembro exatamente. Mas foi alguém que esteve muito presente com a gente, eu digo a gente, eu e meu irmão. Quem somos? Eu sou o Bruno, meu irmão é o Diego. Nós criamos a Voe, que trabalha com fotografia e vídeo de casamento hoje. Ela existe há 10 anos. Você pode conhecer no Instagram, voeoficial, @voeoficial. E nesse processo a gente entendeu que um dos nossos objetivos também era compartilhar com outros fotógrafos e ajudarem outros fotógrafos a viverem da fotografia assim como a gente, a trabalharem de uma forma mais prazerosa, de ganharem mais pelos seus trabalhos. E esses 30 dias de live é só o comecinho para ajudar os fotógrafos a evoluírem durante esse momento aí de quarentena, fica em casa, de crise. Então eu tô aqui compartilhando e esse é o início de uma longa jornada, mas eu tô bem feliz porque chegando no finalzinho desses 30 dias eu sei o quanto de conteúdo já tem aí disponível no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todos os canais e também no meu Instagram, que você pode me seguir e trocar diariamente. Lá eu posto coisas, você pode comentar, você pode me dar direct com sugestões de coisas também, ou comenta onde você está assistindo, enfim, contato a gente pode fazer em qualquer lugar e também no canal do Telegram, que tá o link na minha bio ou na descrição do vídeo que você está assistindo ou ouvindo aí no Spotify. Então, vamos começar a live de hoje, último domingo, última entrevista, e vai ser muito bom. A gente vai falar sobre como um fotógrafo encontra sua essência e se destaca no meio de tantos. Então, queria dar bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo essa live, que é a 28ª live, e eu acho impressionante porque nesse momento de quarentena, de ficar em casa, o meu cabelo está crescendo, né? Então, você acompanhou o processo, já teria cortado ele há uma semana mais ou menos, não, 2 semanas talvez, e tá grande. Então o que eu falei? Vou cortar em casa, tem a maquininha, mas vamos esperar terminar as lives, porque vai que dá errado nesse corte de casa, pelo menos eu não vou aparecer todo dia, né? Eu posso me esconder, tipo, ficar reservado uma semana pra esperar crescer de novo. Mas vamos lá. Eu tava pensando com o Diego hoje de manhã, quando eu acordei, como que eu iria fazer uma introdução para essa live, e aí a gente começou a lembrar de algumas coisas, assim, de algumas memórias de meados de 2015, 2016, o quanto a gente tinha milhões de ideias e a convidada de hoje sabe sobre isso, porque a gente compartilhou muito sobre isso, sobre foco, sobre talvez querer atalhar alguns caminhos. Eu acho que eu e o Diego, a gente sempre teve essa veia empreendedora de querer fazer as coisas acontecerem, mas em determinados momentos a gente queria atalhar, né? Queria, tipo, vamos pular essa partezinha aqui, vamos pensar no nosso resultado máximo, que é o que? A gente quer ficar famoso. Esse era o nosso objetivo. Vamos ficar famoso, né? Nossa, aí a gente queria fazer tudo. Aí se perdia total do foco, da nossa essência, e queria só fazer as coisas por número, por ego, e por isso que isso veio carregando em mim, assim, tipo, veio na minha bagagem, na minha mochilinha, assim, por muito tempo, né? Precisa ter número, precisa ter status, precisa... Então é algo que eu tô me desvinculando e não é algo do dia pra noite, né? É algo que é um processo, assim. E justamente entender que não é pelo atalho, né? Não é pelo aqui, tipo, mais rapidinho. Não, o caminho é longo, a gente vai tá sempre nessa jornada, vai estar sempre precisando melhorar, sempre precisando evoluir, e é muito mais importante a gente estar na direção certa e caminhando, mesmo que mais devagar, do que querer atalhar, querer fazer uma coisa, quero ficar famoso, um objetivo, assim, extremamente supérfluo, né? E aí eu fui falar com a Letícia, que é a nossa convidada de hoje, e ela foi a nossa coach por uns 2, 3 anos, eu acho, não sei, a gente tentou lembrar qual foi o ano que a gente começou, qual foi o ano que a gente terminou. Terminou não, porque a gente continua falando até hoje, mas ali o nosso processo mesmo durou bastante tempo. A gente não lembra exatamente em que época que foi, mas foi um momento muito importante para começar a botar o nosso pezinho no chão, assim. Eu lembro das nossas conversas que a gente chegava pra Letícia e desesperado, assim, meu Deus, a gente não tá vendendo, a gente não... E não sei o quê. E tava lá, tipo, fazendo paródia pra botar no YouTube, paródia de Trem Bala, da Ana Vilela, tá ligado? Tipo, umas coisas nada a ver com o nosso foco, com a nossa essência. E hoje em dia é muito fácil as pessoas se perderem no meio de tantas distrações, né? No meio de tanta coisa, tipo...
eu preciso de números, eu preciso de likes, eu preciso ser um fotógrafo que as pessoas vão me conhecer, não necessariamente, sabe, aquela noia assim que tu vai se perdendo da tua essência, né, de o que eu realmente quero fazer, qual é o meu objetivo fazendo isso, como que eu posso fazer o melhor hoje, né, e eu acho que quando a gente vai encontrando essa nossa essência, a gente nem liga muito para os atalhos, nem liga muito para as distrações, a gente quer fazer e colocar isso no mundo de alguma forma. E eu acho que é com isso que o fotógrafo se destaca. Com essa coisinha que é única, com essa coisinha que é particular, que é só dele, que não é mais de ninguém. Porque todo mundo é único. Só que se eu fico olhando para outros fotógrafos, querendo me comparar ou querendo fazer o que todo mundo está fazendo, vai acabar que vou ser só mais um no meio de tantos, né? No meio de uma manada. E eu perguntei pra Letícia antes de ontem, eu acho, não sei, o que ela estava gostando de falar assim nesse momento, e ela falou justamente sobre isso. O que ela queria falar, ela falou, tipo, talvez a gente poderia falar sobre essência, sobre não ser mais um no meio de tantos, sobre como a gente pode fazer para fugir dessa manada. E eu achei que tem total a ver com esse finalzinho dos 30 dias de live, porque a gente falou sobre isso durante todos os dias, né? Sobre ser único, sobre ser autêntico, sobre respeitar a nossa verdade, respeitar os nossos sentimentos, respeitar quem a gente é e fazer o nosso trabalho com isso, porque a fotografia nada mais é do que uma expressão de quem a gente é. Então, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que eu, além de tudo... Pera, deixa eu só falar um pouquinho da nossa convidada. O nome dela é Letícia, e a gente conheceu ela fotografando. Ela primeiro foi nossa cliente, aí depois a gente começou a entrar no momento que a gente precisava de alguém para ajudar a gente, porque estávamos querendo atalhar, fazer vários atalhos, e isso estava deixando a gente frustrado, agoniado, angustiado, e queria fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguia fazer nada. Aí a gente falou, vamos falar com a Letícia, que a gente já conhece ela. Aí fizemos uma troca de trabalho, a gente fez fotos dela, depois ela veio e atendeu a gente, e a gente começou um processo, e depois disso subiu de nível, viramos amigos, e hoje temos uma relação muito sincera. Então estou muito feliz de trazer Letícia para cá, nesta live, nesse 28º dia. Eu vou botar uma fonezinha que a minha produção pede, e eu vou virar o celular para mim. Então agora eu vou ver vocês e vou chamar a Letícia. Bom dia! Bom dia! Quanto tempo que a gente não se falava? Pois é, tô aqui no quarto do filho improvisado. Mas eles estão dormindo ou já acordaram? Tudo acordado. Eu só torcendo para que nenhuma porta se abra, assim. Mas se abrir a vida natural como ela é, né? Sim, com 2 pequenos. Agora a família tá aumentando, tá? São 2 pequenos, mais o cachorro, mais o gato, mais 2 coelhos. Eu achei que estava grávida. Não, né? Que massa. Mas e aí, eu queria começar nessa conversa continuando o que eu tava falando antes, assim, né? Sobre essência, assim. Eu queria saber o que tu entende por essência no processo da tua carreira, como é que foi isso, como tu ajuda as outras pessoas nisso, o que essência significa pra ti, assim? Então, Bruno, primeiro bom dia a todo mundo, né? A galera tá acordando ainda, domingueira, cedo. Tava afinada aqui do outro lado, ouvindo tu falar do ego. Que eu deixo o celular virado, mas eu dei uma gaitada, assim. Eu penso que é super importante ter essa franqueza, essa transparência, porque tu estás falando o que todo mundo sente, na verdade. Uhum. Isso tem muito a ver com essência. Uhum. Essência é quando a gente tem a coragem de mostrar para o mundo quem de fato a gente é. Quando a gente tem coragem de mostrar para o mundo o nosso diferencial. O Pedro Superti fala uma coisa que eu gosto bastante, que tem 2 datas que são importantes na vida da gente, que é o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Uhum. Né? E essência é isso. Pois é, eu nasci por quê? Por que faz sentido eu querer dar treinamento, escutar as pessoas, ajudar nos sonhos delas? Por que faz sentido isso pra mim? Uhum. O que da minha essência, né, dá match com isso, dá uma cola que é interessante, que é significativa. Então, essência é aquilo que é mais importante, assim, não é o que talvez o que as pessoas vejam, porque a essência não é uma coisa objetiva, ela é subjetiva, ela é interna, mas é a parte talvez mais importante que tem dentro de você. É aquilo que faz sentido para ti. É aquilo que alimenta teu propósito, é aquilo que faz acordar e lutar, mesmo quando a gente tem vontade de pegar o atalho. Porque assim, para todos os fotógrafos que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, todo mundo que está começando uma carreira, é muito difícil. São muitas portas na cara.
é muita gente grande que tu olha e pensa, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. É muita interferência interna. E se essa chama da tua essência, que alimenta esse teu propósito, não estiver muito acesa dentro de você, de fato você pode morrer. E aí você vai chegar lá com 40, 45 anos, olhar pra trás e ver, bah, o que eu fiz da minha vida, né? Eu tinha aquele sonho, eu tinha aquilo, eu não realizei por XYZ. E você vê que talvez pessoas que começaram na mesma época que você estão tendo êxito. Por quê? Porque elas perpetuaram. Porque só eu saber a essência não é importante. Eu preciso ter consciência, eu gosto muito dessa palavra, consciência é clareza. É quando eu tenho luz com relação ao que realmente importa para mim, e aí depois eu preciso de disciplina, que é para colocar todo esse plano interno num papel e fazer com que ele se execute. Sim. As pessoas confundem muito motivação com disciplina. As pessoas acham que para os sonhos acontecerem, para as metas acontecerem, elas precisam estar motivadas. É claro, né? Se tu não tiver um mínimo de motivação, que é um motivo para ti, para uma ação, para uma tarefa, não vai acontecer nada. Mas a disciplina é importante. Vou dar um exemplo. Tu fez uma mudança na tua vida. Tu emagreceu, tu mudou a forma como tu te relaciona talvez com o mundo, com a natureza, com o teu próprio corpo. Quando tu começou a ter resultados, e eu não estou falando de resultados estéticos, estou falando do todo, tu começou a perceber assim, uau, é isso que eu quero. Sim. E aí veio a motivação que te dava esses inputs para continuar mais e mais. É um gás, então, primeiro... né? Tu vê que tu consegue, assim, porra, olha só, tipo, emagrecer. Tipo, o meu objetivo nem era emagrecer, eu tava mudando outros hábitos. Eu comecei a emagrecer. Aí eu falei, nossa, que legal. Isso aqui, né? Tipo, tô gostando disso, tô acordando mais cedo, tô acordando mais disposto, quero mais. E aí tu vai se motivando, né? Pra subir mais degrauzinho, assim. Exatamente. Então, assim, primeiro, a gente tem que ter disciplina, que é se colocar à disposição de fazer o que precisa ser feito. Mesmo que aquilo não seja tão prazeroso no primeiro momento. À medida que você vai tendo resultado, que pode ser expresso por números, ou que pode ser visível aos seus olhos, ou que as pessoas vão te dando feedback, aí você tem a motivação interna para continuar nessa jornada. Só que isso tudo só faz sentido se tu sabe qual é a tua essência. E aí tu perguntou, e a tua essência, né? Tu começou fazendo essa pergunta. Eu vou falar que eu revisito ela com muita frequência. Que a gente pode mudar essência, que a gente pode mudar propósito, assim como a gente muda valores. Quando eu não tinha filhos, o valor de segurança financeira talvez não era algo importante para mim. Que eu estava na casa dos meus pais, porque se a coisa ficasse muito apertada, tinha quem fosse me dar um colo, me amparar por trás. Até o momento que você tem filhos, e aí você começa a ter que prover outras pessoas além de você. Aí a coisa muda. Aí eu preciso repensar meus valores. Então, eu não sei te dizer assim, ó, Bruno, tua essência sempre foi essa. Não, tenho certeza que não, porque eu também tenho observado muitas mudanças na minha forma de me comportar diante do meu trabalho, diante da minha família, diante das coisas que eu quero conquistar, realizar. E aí tu trouxe a questão do ego. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Todos nós caímos em armadilhas do ego. Quando eu olho para minha carreira, no início da consultoria, eu aparecia muito na mídia, né? Aqui na nossa região, enfim. Isso, de certa forma, é importante para quê? Né? Quando a gente vê que aí tem 8 pessoas vendo a live, ai meu Deus! Cara, os meus maiores mentores, que são pessoas que fizeram história no mundo, que é Timothy Galloway, que é gente que é Mihaly, Csikszentmihalyi, nem tem rede social. Sim. Né? Então, assim, aquela história, eu escrevi uma vez um artigo que é quantos likes você vale? A gente fica preso nessas armadilhas do nosso ego, e aí é onde a gente se perde da nossa essência. Porque quando fala assim, a gente queria fazer. Então, qual era o propósito naquele momento? Era aparecer ou era ganhar dinheiro? Talvez pudesse ser os dois. E não entendam que eu estou dizendo que é errado ter como propósito ganhar dinheiro. Não. Se esse é o seu, se está claro para você, se alimenta valor teu, se alimenta aquilo que é importante, tudo bem. Só que essência e propósito são questões mais aspiracionais, elas são mais profundas. Por isso que é difícil. Esses dias eu fiz uma live sobre propósito com uma pessoa que trabalha muito com isso. E antes de fazer a live, eu conversei com o meu time, que é a Bárbara e a Bide, e eu perguntei para elas, qual é o nosso propósito? Porque o propósito é... Por que a gente faz as coisas?
as pessoas vê o que a gente faz treinamento, coaching, bababá, bababá, como que a gente faz, eu uso o Lego, eu uso energia, mas por que eu faço? Isso tem a ver com propósito. É por que você faz o que você faz? Por que fazemos o que fazemos? O Cortella fala disso, né? Então, por que você faz algumas coisas que são importantes e que às vezes você faz coisas que nem alimentam nada seu, você faz coisas por causa do efeito manada. Foi meu último artigo, efeito manada em nossas vidas. Se a gente olhar a rede social, gente, o que são as redes sociais? É um efeito manada gigante. Marcas mandando coisas para blogueiras, pessoas tentando vender a todo momento, o funil é muito parecido. Por quê? E aí tu fica pensando, né? Se eu não tiver um recebidos hoje, eu não sou alguém no mundo, né? Porque tá todo mundo postando o presentinho que recebeu, eu não recebo nada. Daí entra naquela bad, né? Naquela ansiedade, assim. Tá todo mundo postando coisas incríveis pra mostrar pras outras pessoas, muitas vezes. E eu não tô aqui na minha casa de pijama fazendo o quê, tá ligado? Tipo, gera aquele questionamento e aquela... Meu Deus, não tô fazendo nada, parece, né? Com certeza. E as pessoas começam a fazer o quê? Se comparar. E essa, desculpa o palavrão, essa é a pior merda que existe para um ser humano. É quando ele, a régua que ele usa de comparação é com os outros. Então, não adianta eu querer me comparar com o Timothy Geller, porque o Timothy Geller tem 85 anos. Ele já teve experiências de vida e de história e de clientes que proporcionaram para ele estar onde ele está. Assim como uma pessoa recém-formada em psicologia não pode se comparar comigo. Porque eu tenho 17 anos de estrada. Então, as experiências fazem com que a gente crie essa musculatura de competência, de conhecimento, né? Por isso que a nossa vida ela tem um ciclo. A gente começa não sabendo fazer nada, o tempo vai passando e se a gente pega um bebezinho, um mês faz diferença na vida de um bebê. Em um mês ele senta, no outro ele começa a andar. Em um mês ele não tem dente, nos outros ele tem. Então, a variável tempo, ela é incrível e necessária para que a gente aumente a nossa capacidade de experiência, que a gente consiga amadurecer, olhar para essas coisas e ver, cara, isso não é mais importante para mim. Isso, na verdade, não me alimenta em nada. Isso é porque todo mundo está fazendo e eu tô achando que eu tenho que fazer também. Né? E assim, atira a primeira pedra quem nunca caiu, né? Nessas armadilhas. Nossa! Não, eu e o Diego, a nossa história é muito isso, né? E tu falando me passa um filme na cabeça, assim, porque eu lembro de quando a gente conversava, que a gente já falava sobre isso lá em 2015, 2016. Quando eu e o Diego queria produzir conteúdo já, lembra? Tinha essa coisa, né? A gente quer ensinar outros fotógrafos, a gente quer inspirar as pessoas, só que era uma coisa muito pelo atalho, né? Ah, vamos fazer isso para ter números, não era tipo uma coisa tão profunda assim de, bom, vamos compartilhar o nosso conhecimento de verdade, abrir o que a Vê tá fazendo e jogar isso para as outras pessoas. Só que daí eu tava até falando com a minha mãe ontem, eu fiz uma chamada de vídeo e a gente tava falando sobre isso, né? Que se a gente tivesse produzido conteúdo desde 2015, quando a gente já queria isso, talvez hoje a gente já estaria colhendo os frutos. Mas ao mesmo tempo, se fosse naquele momento, a gente talvez compartilharia coisas que hoje eu já nem acredito mais e que não foi aquilo que fez a Vê, sabe? Pensa, a gente ia pros casamentos, a gente bebia pra caramba e era uma coisa, vamos fazer vídeos que não tinham nada a ver com o nosso trabalho. Então era uma coisa que não tinha ali a nossa essência, sabe? E se fosse naquela época, talvez não seria construído tão bonito como vai ser agora, né? Então é tudo no momento certo também, né? Olhar pra trás, sem querer descartar o que a gente viveu, mas ao mesmo tempo, cara, foi massa e isso fez com que a gente estivesse aqui hoje, né? E assim, ó, a história de vocês, primeiro que é uma história muito de superação. Você já deve ter contado várias vezes aqui na tua rede social, né? Vocês eram extremamente jovens quando tudo começou a acontecer. E de repente vocês estavam em São Paulo, de repente vocês estavam no baile da Vogue, e de repente vocês estavam com contato com um monte de gente que é conhecida, né? E a dona Zanete não achava legal a bebida. Sim, ela foi a mais Dona Nete, esses meninos. Mudamos. O importante é o presente, né? Eu falo, passado só serve para gerar aprendizado. É isso aí. Então, assim, tudo muito gerando um assédio psicológico, né? Então era natural que naquele momento até vocês se sentissem grandões, assim, nós vamos dominar o mundo, né? Por quê? Porque vocês saíram de uma cidade pequena, onde vocês começaram sem nem tendo o material, o recurso, vocês compraram e olha onde vocês estão. Então eu não tenho dúvida que a jornada, ela sempre é muito importante, talvez mais do que a chegada no destino. Porque enquanto a gente está vivo, na verdade o destino mesmo, o grande destino, talvez a gente nunca chegue. A gente tem micros destinos, que são as metas que a gente vai realizando, e metas vai objetivas. ter, né?
sempre vai ter o depois disso, né? A gente chegou aqui, a gente queria vir pra São Paulo, beleza? Chegamos em São Paulo, e agora? O que vem depois disso? Né? Eu acho que é importante a gente comemorar cada conquista, mas a gente sempre vai estar desejando coisas, porque se a gente não desejar, pode morrer, né? Tipo, acabou. Com certeza, a gente sempre vai ter que ter essa energia interna de ação para que a gente tenha disciplina e motivação para continuar fazendo as coisas, né? Que são os objetivos, os sonhos, sei lá, cada um dá um nome, as metas, não importa. Aquilo que faz sentido para você. Mas o grande sentido de tudo é perceber se ao longo dessas jornadas a tua essência está sendo alimentada. Por quê? Quando a essência não é alimentada de fato, eu já vou dizer como é que a gente reconhece a nossa essência, a gente começa a fazer coisas que são dolorosas internamente. A gente está falando sim pro mundo e não pra gente. Por quê? Porque sabe quando tu tá fazendo uma coisa, mas tu tá desconfortável, tu tá num emprego que parece que não... Todo mundo tá achando o máximo, tu tá naquela empresa, tu tá no Google, tá no Facebook, tu tá em uma empresa aqui da região, mas tem um negócio que te gera desconforto. Quando tu tá numa relação que todo mundo acha a pessoa, o teu parceiro máximo, mas tu não. Sabe, quando você tem amigos, então... Isso acontece quando dentro de você existe um sinalzinho que começa a acender. Geralmente ele vai acendendo ao longo do tempo até ele chegar a ficar vermelho. E tem gente que adoece por isso. No né? meu caso, eu tive a crise de pânico, né? No ano passado. E foi tipo um estado de alerta, assim, aí, peraí, tem uma coisa pra mudar, vamos dar uma olhadinha, né? Exatamente. Que é o que está acontecendo agora com muitas pessoas. Se eu brinco, se eu fosse psicóloga clínica agora, eu tava bombando. Porque o que eu tenho recebido de gente me procurando para fazer atendimento, porque tá com pânico, porque tá com ansiedade, que agora explodiu. E quando a gente não tá bem na casa interna, né, ela começa a sinalizar coisas, a casa externa representa isso. Por N doenças psíquicas ou que a gente consegue ver patologias externas que a gente consegue visualizar, psoríase, várias doenças, vitiligo, que são emocionais e que são representações externas, né? Então, assim, como é que a gente faz? Não existe reconhecer essência sem uma palavra que é fundamental. Eu falo, às vezes eu acho que até que eu sou chata de tanto que eu falo isso, mas é que o óbvio só é óbvio para o olho bem treinado, né? Por isso que muitas pessoas não sabem nem dizer qual é o propósito delas. Aquele dia da live, um monte de gente me mandou direct depois. Meu Deus, eu não sei meu propósito. Claro, não para pra pensar nisso, porque tu tá no piloto automático, meu amigo. Tu tá vivendo a vidinha. E o que o Covid fez? Acabou o piloto automático. Vai olhar pra dentro. Zerou o cronômetro do negócio que tava, acorda às 7, faz ao meio-dia, volta pra casa, vai, dorme, acorda, final de semana, bebe, come, nanana. Acabou isso. O que aconteceu é assim, vamos para um outro movimento. E aí ninguém tá sabendo fazer outro movimento. Porque a vida é uma vida automática. Então, existe uma palavra que tem a ver para você descobrir a tua essência, que é autoconhecimento. Não existe ter uma vida interessante, produtiva, onde você possa performar de uma maneira legal, onde você reconheça a tua essência, sem que você realmente olhe para dentro. Quem é você, além do que você faz? Porque quando eu pergunto isso para as pessoas, quem é você? A resposta geralmente é assim, eu sou Bruno, eu sou fotógrafo. Não perguntei o que tu faz. Quero saber quem tu é. Quem é esse CPF que está na minha frente? Quem é esse cara ali quando tá no espelho sozinho? O que ele pensa, o que ele sente, o que ele realmente quer? E pensar em tudo isso às vezes é dolorido, né? Porque vai se deparar com coisas que a pessoa não gosta nela. E aí é isso que talvez as pessoas entram nesse pânico, nesse medo, porque tá tendo que olhar para várias coisas que ela não gosta nela, ou que tá incomodando, ou uma historinha lá do passado que tá ainda refletindo nela hoje, e ela fala, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Eu não quero olhar para isso, né? Aí eu vou deixando isso, tipo, vou jogando lixinho ali na cozinha, deixo ali, e quando eu abro a porta da cozinha tá aquele lixo grande, assim, que eu não consigo mais nem entrar do fedor, né? Tipo, aí é onde apita. Tu fala uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, que é assim, é olhar pro espelho interno. Nem sempre... Gente, quando a gente olha pro espelho, o espelho que todo mundo conhece, a gente às vezes não gosta do que a gente vê, da casca, né? Como diz uma amiga minha, ela conta uma piada, é corpinho cebola, tira a roupa e chora. Tem gente que quando olha pro espelho, já não gosta do que vê externamente, né? Mas até isso representa o que você é internamente. Por exemplo, uma pessoa que come muito, que tá obesa, por exemplo, é uma pessoa que não tem controle interno de emoção. Na verdade, o que está comendo é emoção, não é comida. A gente come ansiedade, a gente come medo, frustração, vitória, alegria. Isso representa-se
através do teu corpo. Então é uma representação, né? Então, quando a gente olha para esse espelho, de fato, nem sempre a gente vai achar bonito o que a gente vê lá por dentro. A gente vai ver que a gente tem ego, o que tu falou lá no início da live, tinha menos pessoas e eu acho que é bacana a gente trazer isso. Só um adendo, tipo, nos primeiros dias de live, eu compartilhei isso já em outras lives, mas eu, tipo, fiquei mal, tá ligado? Tipo assim, mal, desconfortável total. Aí, tipo, chegou no segundo dia, eu falei pro Diego, cara, eu não vou conseguir falar. Tipo, eu não tenho o que falar. Eu falei pra ele, eu não tenho o que falar. E aí ele falou, cara, mas, né, como a gente meio que entrou ali numa conversa, daí eu, tipo, fui pro meu quarto e comecei a chorar de tão agoniado que eu tava, né? E ele falou assim, tu precisa lidar com ego. Aí ele, tipo, jogou na minha cara, assim, sabe? Daí eu falei, e eu sabia que era verdade, né? Eu sabia tudo isso já, só que eu tava com mimimizinho, né? Tipo, ai, não, porque eu não tenho conteúdo, eu não sei o quê. Mas não, era tipo, abrir aqui, ter 3, 4 pessoas e eu ficar, tem pouquinha gente. Aí se um amigo meu entra e vai ver que só tem 4 pessoas na live. E eu vou ficar com vergonha. E aí eu aceitei que isso realmente existia, sabe? Porque se eu ficasse negando, falando, não, Bruno não tem ego. Aí chegava aqui, ligava a live, 3, 4 pessoas, aí ficava desesperado. Daí não atinava nada, não pensava mais no que estava falando. E aí quando eu falei, ok, tenho realmente essa preocupação, e antes de começar a live eu sempre lembro disso. Eu sempre lembro, se tiver pouquinhas pessoas eu vou ficar um pouquinho agoniadinho, né? Mas beleza, e eu sou sincero com as pessoas, e é onde as pessoas se identificam, né? Então eu sempre falo, galera, olha só, tô nervoso, porque se alguém entrar aqui vai ter 3 pessoas, eu tô fudido, tá ligado? Então, tipo, é eu, tá ligado? Não tem como negar isso. E não foi legal eu ter que encarar que, bom, realmente o Bruno é preocupado com o ego, tem uma preocupação com o que as pessoas vão pensar, a aprovação, que daí começa a lembrar desde criança que eu já era preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, queria sempre mostrar algo perfeito, bonito. Então, pô, olha só, tudo isso reflete em eu abrir uma live e ficar preocupado, sabe? E quando eu me dou conta disso e eu uso isso a meu favor, se torna muito melhor do que ficar negando o tempo inteiro. Não, Bruno não tem ego, Bruno é foda aqui, vai falar e vai estar tudo certo. Não, tem a preocupação, e todo mundo tem, né? Então, quando a gente começa a se colocar nessa posição de vulnerabilidade, de assumir as fraquezas, de assumir que todos nós temos vergonha, culpa, ego, que em alguns momentos a gente é um pouco mais exibido, em outros não, mas que tudo isso está dentro de uma esfera de controle que depende da gente. Porque a gente adoece quando tudo isso vira algo muito grande, que ultrapassa da fronteira do nosso próprio controle. Então, a gente está falando disso porque a gente disse que sempre quando a gente olha para o espelho, existe um convite para você olhar para dentro e dar conta das coisas que você não gosta. Porque a primeira pergunta é quem sou eu? E a segunda é quem eu quero ser, exatamente para que a régua de comparação que a gente use do nosso crescimento seja com a pessoa que você foi até alguns minutos atrás. E não com o teu vizinho, com o teu concorrente, com o cara lá dos Estados Unidos, com o melhor fotógrafo do mundo ou com o melhor psicólogo do mundo. Não. Porque senão a tua régua ela é incompatível. Sabe por quê? Por causa da essência. A essência daquela pessoa fez com que ela criasse uma jornada de vida que não é a tua, não é a tua história. E é isso que as redes sociais fazem muito isso, provocam esse efeito manada comportamental. Né? Então as pessoas passam a olhar blogueiros, pessoas de referência, pessoas que têm muitos seguidores e começam a idealizar aquela vida. Eu não gosto, particularmente, tem alguns treinadores comportamentais, e é mais na minha área, eu não curto muito essa coisa de vida, sei lá, não vou falar o nome, senão vai dar muito na cara, mas uma vida perfeita, uma vida que o casal tá sempre bem, bonito, são saudáveis, se amam. Gente, isso não é humano. Nós, seres humanos, temos interferências. Nós temos dilemas, nós temos as nossas dificuldades que devem ser superadas. Mas quando a gente começa a se comparar com situações que a gente nem sabe se é real, tá? O Rafa tá dizendo aqui a história do atleta tentando bater a própria marca, né? Isso mesmo. Então, assim, se ontem eu corri 10 quilômetros, hoje eu quero correr 11, mas é a minha marca. Sim. É a minha inspiração. Por quê? Porque daí você começa a olhar para o teu potencial e distender. E ver o que precisa ser aprendido, pode ser potencial técnico, pode ser potencial comportamental, mas que aquilo tudo faz sentido para você. E não tem problema, e quem está nos ouvindo, ai meu Deus, qual é a minha essência? Ai meu Deus, isso é um processo que a gente vai construindo, mas precisa olhar para dentro. Mas eu diria que assim, eu vou ser sincera que eu amo o que eu faço. Nem todos os dias eu estou com vontade de fazer.
isso não significa que isso não é a minha essência, que não alimenta o meu propósito. Isso significa que eu sou humana. E eu tenho que conversar comigo. Pô, o que está acontecendo hoje? Hoje eu tô de saco cheio, tá tudo bem. Não, hoje eu tô com preguiça porque ontem eu fui dormir muito tarde. Então, tu sabe a resposta, porque tu te conhece tanto que o protocolo de autoconhecimento não te assusta mais. Você sabe. E quando a gente estava falando ali do dinheiro, eu acho muito importante, acho que dinheiro serve para nos dar segurança, dinheiro serve para nos prover experiências e dinheiro serve também para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, mas fazer a coisa só por dinheiro, e eu tenho experiências que na minha própria carreira e na minha própria empresa a gente já lançou coisas só por dinheiro, foram as coisas que menos deram certo sempre. Por quê? Porque é algo muito raso. Porque depois que você atinge, ficou só aquilo, então não tinha um propósito maior, por isso que propósito é aspiracional, né? Então a gente cria as estratégias para fazer com que o propósito se cumpra na ponta. Mas, e pode ser que para algumas pessoas, gente, isso seja, como eu falei antes, o propósito faça sentido, para mim não foi. Mas, de novo, por quê? Olha o protocolo do autoconhecimento. Vai visitar isso. Não consegue fazer sozinho, vai buscar ajuda de um profissional. De um profissional, tá, gente? Não é... A blogueira. É, isso. Porque, assim, tem muita gente achando que pode dar dica de autoconhecimento. Concordo que o processo de coaching, por exemplo, que é um processo, se vulgarizou. Muitas pessoas fazendo coisas à torta e à direito aí, e às vezes até prejudicando mais do que ajudando. Então, assim, quando for buscar ajuda, buscar com alguém que tenha realmente condição de te ajudar. Porque a gente não pode querer ser o super-homem, né? Quando a gente está sentindo que o sinalzinho amarelo está crescendo. E eu continuo, porque a vida está no automático, eu continuo, tenho um desconforto, mas eu vou. Chega um momento que vai pifar, né? E aí? Eu acho que esse lance de oscilar assim o tempo inteiro é algo que as pessoas estão vendo muito agora, que eu tive o primeiro contato na minha viagem para a Amazônia. Assim que eu me dei conta, sabe? Porque eu fui para uma comunidade ribeirinha onde não tinha contato com o mundo externo, então não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha telefone, não tinha internet, tinha nada. E lá eu vi o quanto eu oscilava. Tinha dias que eu estava muito bem, tinha dias que eu estava muito mal, tinha dias que eu acordava bem e ficava mal. E eu comecei a me dar conta disso, né? E aí eu voltei da viagem falando que eu não sabia o que eu tinha achado da viagem ainda. Tava naquele questionamento, né? As pessoas me perguntavam como é que foi. Eu falava, não sei. Aí um dia, aleatoriamente, eu fui mandar um áudio pra alguém e eu falei, eu aprendi a ser humano. E aí me caiu a ficha, assim, sabe? Porque é exatamente isso. E é o que as pessoas, muitas delas, estão vivendo agora, né? Porque elas estão num momento mais sem distração e elas estão tendo que lidar aqui, tipo, elas ficam bem e elas ficam mal. E elas não sabiam disso, sabe? Porque elas estavam lá no piloto automático, né? E, inclusive, vou fazer um merchan, que a minha série da Amazônia estreia na quinta-feira, dia 23, Uau! né? Dia 23, serão 8 episódios onde eu compartilhei toda essa experiência de oscilação de sentimentos. Assim, eu acordava bem num dia, no dia eu acordava mal, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é isso, a gente é isso, né? A gente é tudo isso. E eu falar que eu amo meu trabalho não significa que eu vou ter um dia que eu vou estar odiando, que vai ser ruim, que vai estar chato, tá tudo bem, faz parte, né? A vida não é mil maravilhas o tempo inteiro. A Adri, beijo. A Adri, minha colega, que a gente fez uma formação de game designer. Adri, lá do Rio Grande do Sul, bacana. Já vi alguns nomes aqui, doutor Renan Rocha, que é um baita psiquiatra aqui da região, tem psicólogos. Tô feliz aqui com a nossa audiência qualificada. Dale. Tu me falou agora da Amazônia, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu acho que isso foi no ano de 2012, por aí. Eu fui pro Acre, divisa com a Bolívia. Brasileia. Tanto é que a gente brinca, o Acre existe, tá? E eu fui pra lá recrutar haitianos, na época, pro Sindicato das Indústrias aqui, patronal. E bem coladinho, era Cobija, na Bolívia. Atravessava a ponte e estava na Bolívia. E assim, foi uma experiência incrível. Porque sair da bolha é importante também. Para que a gente, por que sair da bolha? Precisa ir para o Acre? Precisa para Compostela? Não, precisa fazer alguma coisa para que você tenha uma experiência de aprendizado diferente. Que pode ser até ficar em casa por 40 dias, né? Você escolheu isso, um trabalho que eu acho que foi voluntário também, sim, né, Bruno? Foi uma solicitação de trabalho mesmo. Então, podia ter escolha, eu podia ter dito não, mas eu quis. E estar lá também, na época, me despertou muitos insights. Do quanto a gente pode dar mais do que a gente dá para os outros. Eu nunca tinha pensado em adoção, lá despertou isso na minha cabeça, por N razões.
não tinha saneamento, crianças com fome, crianças e adultos, eles não tinham nem talheres para comer. Era uma coisa assim, uma sub-humanidade incrível. E aí a gente olha para tudo que a gente tem e é tudo tão acessível que a gente não se dá conta que existe um mundo muito distante do que a gente vive. Um mundo que a gente só sabe quando a gente experimenta um pouquinho dele, porque aquilo foi só um pouquinho, foram 3 dias, né? Mas que a gente começa a se dar conta. Pois é, o que mais que eu posso fazer? E eu falo eu muito realmente isso. quero fazer. Eu falo muito isso para fotógrafos também, quando, o que eu gosto de fotografar, e nessa busca pela essência, né, cara? Experimenta um pouquinho de cada universo, porque é só assim que tu vai saber se isso é legal ou não, se isso vai te fazer bem ou não, ou o que tu pode trazer de universo que nem é o que tu vai trabalhar, mas aplicar no teu universo. E quanto mais a gente tem esse repertório, quanto mais a gente busca esses outros mundos, mais fica melhor o nosso trabalho, né? Não tem? É experiência, né? Quanto mais experiência tu tem, mais histórias tu vai poder contar, mais tu vai melhorar a tua foto, mais tu vai melhorar o teu trabalho e assim vai, né? E o lance da essência, assim, né? O mundo não precisa de cópia, ele precisa que você seja você mesmo. Então seja você, acredite no teu potencial, na tua autenticidade, mas não acredite romanticamente. Porque quando a gente fala isso para quem está começando, acha que, pô, eu sou muito criativa, eu sou muito fera, eu sou muito não sei o quê, e acha que em 3 meses vai ter um resultado. É processo, é processo. Hoje, depois de 10 anos que eu tô começando a falar de fato para fotógrafos, que era o que eu queria lá 5 anos atrás e não sabia direito. Mas porque existia um processo, fazendo vídeo falando merda, fazendo vídeo bêbado, precisou passar por tudo isso para eu chegar depois de 10 anos e entender que realmente o que eu quero falar é com fotógrafos, é inspirar outros fotógrafos, é ajudar eles a evoluírem, a viverem da fotografia, só que isso foi possível durante o processo inteiro, né? Se hoje eu cheguei aqui e tô falando sobre isso, te convidei para fazer uma live e te falei, o foco é fotógrafos agora, tá? Né? Eu lembro que a gente nunca tinha um foco, assim, né? Mas só foi possível por conta da minha história. Se eu não olhasse para trás e visse tudo que eu passei, talvez seria algo raso, né? Seria vazio, assim. E eu acho que é importante também que a pessoa reconheça o valor que existe no seu trabalho. De novo, para que isso aconteça, fotógrafos que estão aqui, não fica olhando para o lado. Né? E todo mundo agora está fazendo foto de mulher grávida com pano assim, vamos fazer também. Não, aquilo te brilhou, ele faz sentido para você? Né? É isso que tu sabes fazer muito bem. E além de olhar para isso, é olhar para o investimento na tua carreira. Pô, eu sei muito bem isso, eu posso investir nesse conhecimento, mas tem uma coisa que eu sei muito pouco, que eu preciso aprender. E aí, o que eu preciso fazer? Então, assim, a gente precisa não só olhar para a questão comportamental, mas a questão técnica também. O que é preciso ser aprendido? Quais são as ferramentas que existem que são interessantes que você tenha, saiba usar, né, que você possa ter acesso? Consulte profissionais que já tiveram sucesso na área. O que eles fazem para fazer benchmarking? Não para fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe. Eu conto sempre uma história que uma vez uma pessoa que trabalhava comigo um dia me ligou e falou para mim assim, eu tô cansada de te copiar. O que ela queria dizer com aquilo? Que a gente estava dentro de uma cultura, de uma empresa, de um negócio, mas que se sentia quase que na obrigação de fazer as coisas como eu fazia. E eu disse, não me copie, porque eu não sou o melhor modelo que você deve ter. Porque você tem características que eu acho incrível e que eu não tenho. Usa isso a teu favor. Então a gente pode usar, na psicologia a gente chama de modelagem. A gente pode modelar alguns padrões, que é inclusive que os filhos fazem com os pais, a gente faz com professores, pessoas que a gente se inspira, modelar alguns padrões que caibam dentro de você, né, na tua roupa aqui humana, que façam sentido para você, porque tudo que tu faz de Ctrl-C, Ctrl-V vira um processo pesado quando não alimenta nada que é teu. Só o que o mercado está dizendo que dá certo, só o que o funil de venda, só que o disparar 25 mil e-mails para as pessoas, fazer a foto com o fulaninho de tal, entende? É isso que as pessoas precisam começar a se dar conta. Por isso que eu falei, a palavra para mim que faz muito sentido é consciência. Se você está consciente, você inclusive não fica sofrendo com a questão da variável tempo vinculada a processo. Porque uma pessoa consciente sabe que ela vai abrir qualquer negócio, que ela vai começar a carreira de fotógrafo, e não é em 1 mês, em 2 meses, que ela vai ter o maior faturamento da vida dela, que ela vai se tornar conhecida.
A não ser que ela faça uma caca muito grande, viralize para o bem ou para o mal. Aí pode ser que sim, né? Que hoje, com a internet, isso é muito bom. Mas, ou pode ser muito ruim também, né? Fora isso, existe o tempo. E aí, a gente precisa respeitar isso e aprender com isso. Tu tá falando e eu tô rindo, porque assim, é como se eu estivesse ouvindo o resumo dos 30 dias de live, assim, porque tu tá falando muitas coisas que eu já falei sobre cópia, sobre respeitar a autenticidade, sobre se comparar, mas se compara contigo, não se compara com os outros. E é muito massa, assim, ver como tem sinergia, né, no que a gente fala, assim, e de toda a nossa conversa até agora, talvez o fotógrafo que tá ouvindo, ou quem estiver assistindo, deve estar se perguntando, bom, ok, é tudo muito lindo, né? É tudo muito romântico essa conversa, né? Olhar pro seu espelho, ver o seu interno e aquela coisa assim. Aí a pessoa entra no espelho e só consegue ver uma espinha que tá aqui na cara e fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então, assim, de uma forma mais prática, eu sei que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua prática, cada um vai fazer de um jeito, vai encontrar de um jeito, mas sendo o mais prático possível, assim, para que o fotógrafo ou quem for assistir saia daqui com uma tarefa, assim, saia daqui com... Hoje eu vou fazer isso, e é realmente fazer isso. Eu vou pegar um papel e uma caneta e vou anotar isso, ou eu vou ouvir uma música e vou pensar sobre isso. O que tu sugeriria, assim, para esse momento de essa busca pelo propósito, pela essência, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou sugerir uma ferramenta que eu particularmente gosto de usar muito no meu negócio, que funciona para o meu cérebro, tá? E é só uma ferramenta, mas é uma sugestão. Pode ser que para você não faça muito sentido. Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar com o de trás para frente, né? Ou melhor, de frente para trás. Eu gosto de desenhar, literalmente desenhar uma folha de flip chart, uma folha bem grande, uma linha reta, e estabelecer um prazo. Como, por exemplo, a gente tem agora uma meta de criar lá o nosso infoproduto. Tá, e aí lá no final da linha reta vai ter a data ou uma previsão de quando eu quero que aquilo se realize. Para você, fotógrafo, pode ser daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, não importa, tá? Mas isso, na verdade, é um planejamento. Só que ele é feito do futuro para o momento que a gente está. Então, vai lá, te coloca em pé, vai lá para frente do papel. Você já sabe o que eu quero ser um fotógrafo reconhecido que só fotografa mulheres que não têm um padrão corporal que a sociedade sei lá. A tua meta, noiva, sei lá, o que tu quiser. Botou. Ok, aí começam os questionamentos. Para isso acontecer, qual foi o passo que eu dei antes disso acontecer? Então, assim, para eu dar um exemplo bem didático, imagine que o teu sonho é ir para Paris, em abril de 2020. Aí tu tá lá na frente desse negócio, dessa plaquinha, desse post-it que tá escrito abril de 2020 é a tua meta. Dá um passo para trás. O que tu fez um passo antes? Tu arrumou as malas? O que tu fez um passo antes? Tu comprou passagem? O que tu fez um passo antes? Tu economizou dinheiro? Tu pesquisou agências? Tu pensou quem queria com você? Tu pensou em qual é o roteiro que tu ia fazer? Muitas coisas vão surgir, só que essas coisas vão aparecer desorganizadas no primeiro momento. Não é o momento de colocar em ordem. É o momento que está só tendo insight. Você está ali colocando no teu registro. Né? Se chama roadmap. Se colocando ali no teu registro. Vai colocando. Depois, eu sempre fico de pé, que é como se eu estivesse distante. Isso cerebralmente tem um impacto, fica longe do dilema, fica longe da situação. E aí tu começa a ver. Não, isso não faz sentido que esteja aqui. Isso precisa acontecer antes. Isso precisa estar aqui. Isso aqui está muito aqui para frente. Isso é mais lá no futuro que vai acontecer, não vai acontecer agora. Aí tu ordena a casa. Depois que tu ordenou a casa, que aquela linha do tempo faz sentido para você, aí você vai abrir cada caixinha. Para isso acontecer, o que eu preciso fazer, como que eu tenho que fazer, que recursos eu tenho que investir, quem que pode me ajudar, em quanto tempo eu vou fazer isso para garantir que lá naquela data que eu falei que eu vou viajar, que eu vou ser fotógrafo, que eu vou vai acontecer. E, detalhe, visite isso com uma certa frequência. Porque você imagina que quando a gente faz planejamento estratégico, quando a gente faz um plano, a gente está considerando todas as variáveis controladas. Aí vem o Covid. Aí o teu plano precisa ser alterado, né, gente? Aí você volta lá, não, agora aqui eu preciso mudar isso porque esse plano, em função do que aconteceu,
não vai mais se praticar, né? 100%. Então, eu preciso fazer uma alteração de rota. Então, vamos alterar X, Y, Z. É assim que a gente faz plano. Hoje, e claro, respeitando o cenário, eu não consigo fazer um planejamento agora no cenário que eu tô, no meu negócio, para nos 6 meses. Eu consigo fazer 2 meses, 3. Aí depende de cada segmento. Sim, isso Mas o que eu garanto é, revisite esse plano. Não confie que você desenhou, que você está ali, que tudo vai acontecer. Não, planejamento é previsão de cenário futuro. E futuro é uma coisa relativa, não sei o que significa futuro para você. Pode ser 30 dias, pode ser 2 anos. Então, olhar para isso de 30 em 30 dias pode te dar uma segurança de que esse processo realmente vai acontecer com mais densidade, com mais força. Isso foi uma coisa que ajudou até na minha ansiedade, assim, que antes a gente planejava muito pra frente, assim, e ficava aquela... Meu Deus, precisa chegar 2025 logo, sabe? E aí ficava naquele... Esquece do presente e tá só lá no futuro 2025. Quando 2025 chegar vai ser massa. Aí passava 6 meses, o 2025 já mudou. Porque já não era mais o que a gente queria. Porque a gente vai mudando o tempo inteiro também, né? Isso me ajudou muito. A gente hoje tem, sei lá, pra 2, 3 meses, assim. E, tipo, toda semana a gente tá revisitando. Então, toda sexta-feira a gente olha, vê o que a gente tem que fazer de tarefa na próxima semana. O que é realmente importante, prioridade a gente fazer nesse momento. E aí a gente segue, sabe? Porque se tu ficar nessa noia só preso no passado, esquecer o que a gente tá rolando aqui agora, né? Tipo, tu perde total a tua presença, que é extremamente importante pro fotógrafo, principalmente que vai trabalhar fotografando. Ele precisa estar extremamente consciente do que ele tá sentindo, consciente do que as outras pessoas estão sentindo, ter essa sensibilidade, né? Ele não vai conseguir ser sensível estando na frente de uma pessoa pensando no que ele vai fazer depois, entendeu? Ele tem que estar aqui no agora, vivendo aqui o que tá acontecendo. Então, é muito legal isso, assim, de encurtar tanto esse planejamento longo, né? Fazer algo mais pro presente e estar sempre focado no que tem que fazer agora. O estado de presença é uma coisa que conecta a gente com habilidades também, né? Que você tem, porque o que o ansioso faz? Ele vive num tempo que não existe. Ele vive no amanhã e o amanhã ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Eu sempre falo quando eu tô em sessão assim, a única certeza que a gente tem, eu e você agora e todo mundo tá aqui, é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos em uma live. O que vai acontecer até amanhã ou mais tarde? Não sei. Muitas coisas podem mudar. Então a gente não precisa planejar nada. Claro que não, porque o amanhã pode chegar e a gente fica na expectativa de que ele chegue. Né? E tem grandes possibilidades de que ele chegue, né? Exato. Então, assim, não, é pra gente viver uma condição real e do controle que nós temos, que é o aqui e agora. E quando a gente tem estado de presença, a gente se conecta com a nossa essência e também começa a estabelecer uma relação mais empática com o que o outro precisa nesse momento. E para os fotógrafos, eu quero dizer o seguinte, que esse período em casa, eu acho que nos reconectou. A mim, por exemplo, fez um sentido assim, eu nunca mais imprimi foto, por exemplo. Que daí tu começou a ver álbum de família, eu vi meu álbum de casamento umas 15 vezes, aí tu começa a sentir saudade, porque fotografia é emoção. Fotografia é emoção representada em um desenho, né, de momentos que são muito importantes e que fazem com que a gente se conecte com a nossa história. E eu sempre penso que fotografias vão ter, né, que os meus filhos vão ver no futuro e vão mostrar para os meus netos, enfim, aquela coisa toda. Então, fotografia é emoção. Quais são as emoções que você se conecta com você nesse momento que você vai conseguir impactar a cliente? A gente está vivendo a era das experiências. Qual é a experiência que o teu trabalho provoca numa outra pessoa, provoca num outro cenário? É experiência, eu quero ter experiência positiva. Sim. Eu quero lembrar daquele momento de preferência, com uma emoção que me impacte tão fortemente que eu queira viver de novo, que eu queira ter acesso àquilo de novo. É o que grandes empresas fazem, como a Disney, enfim, que todo mundo conhece os cases. Então, é a área da experiência. Acho que uma outra sugestão também para quem está nos ouvindo é de que forma que o teu trabalho vai fomentar uma experiência positiva, interessante e que impacte emocionalmente as pessoas que cruzam o teu caminho profissional. Eu falei isso ontem no Story, anteontem, que todo mundo que tem acesso a uma câmera consegue fazer fotos, né? E todas as fotos contam alguma história. Se tu abrir o teu rolo de câmera do celular e tu olhar para as fotos, tu vai lembrar de alguma coisa. Tu enviou esse documento para alguém porque era importante para aquela pessoa. Tu consegue contar alguma coisa sobre cada foto. Mas o papel do fotógrafo é justamente contar essas histórias que sejam relevantes, que vão causar alguma
emoção, despertar um sentimento além do que só uma história, como eu enviei um documento para essa pessoa porque essa pessoa precisava lembrar disso. Não, ok. Mas o que é uma foto que vai fazer a pessoa chorar ou rir ou lembrar de uma parada muito foda que aconteceu naquele momento? Então, é isso. Assim, eu acho que todo mundo pode contar a história, mas o papel do fotógrafo é contar essas histórias de forma relevante, né? O que mais marcou, o que mais gerou sentimento, o que mais toca outra pessoa. E aí, quando a pessoa olha, ela vai ver que não é só uma foto. É uma parada que entregou outras coisas, entregou uma memória que traz para ela um sentimento muito gostoso, entregou um arrepio na pele, o olho cheio de lágrimas, sabe? Então, é tudo isso que o fotógrafo faz, né? E pra gente finalizar, que eu já recebi uma notificação que o tempo está acabando. Tá. Ó, a Adri só colocou ali uma ideia para todo mundo, ó. Colocar no papel ideias aleatórias ajuda a ter novas possibilidades. O visual auxilia muito. Com certeza, né? Então, essa capacidade de ver, principalmente para quem tem esse estímulo visual muito forte, aumenta esse potencial de escrever ainda mais, né? Sobre quais opções a gente tem para fazer um negócio. Não, eu vou sempre, tipo, anotando, né? Tanto que você tá falando, eu tô anotando, assim. Pra mim, eu tenho que tirar da cabeça pra deixar minha cabeça vazia pra pensar coisa nova, assim. Tipo, se eu ficar só, deixar tudo aqui na minha cachola, ferrou, dá bug, assim. Tá, eu queria terminar fazendo um jogo invertido, assim. Eu te fiz uma primeira pergunta, eu lembro que ontem você me mandou assim, né? Tem algum script, algum checklist? Eu falei, não, vai fluir. E fluiu, com assuntos melhores do que a gente imaginava. E agora eu tive uma ideia. Então, como eu te fiz a primeira pergunta, eu queria que pra finalizar, tu me fizesse uma pergunta. Me pegou. É meu último domingo com alguém, então eu tenho que ter um momento aqui. Tá. Estamos falando de essência, de propósito. Tu fez uma mudança significativa na tua vida pessoal e também na profissional. Vocês saíram de Santa Catarina e foram aí para São Paulo. Nessa transição de vida, de carreira, a tua essência se alterou e o teu propósito também? Se sim, o que mudou? Qual é o teu propósito? Por que tu foi para aí? O que tu quer? Se amanhã, e eu sei que a gente vai continuar tendo contato, será que esse Bruno que eu tô vendo agora na minha frente vai ter a mesma essência, o mesmo propósito até o final do ano, no ano que vem? Eu gosto de falar que a gente tem funções no planeta. Então vamos pensar que foi todo mundo colocado aqui no planeta Terra e cada bonequinho, cada personagem tem uma função, certo? E essa função está sendo desempenhada para aquele momento de vida daquela pessoa, de acordo com o lugar que ela está, de acordo com as pessoas que estão em volta dela, e ela ajuda as outras pessoas ali próximas com relação àquela funçãozinha X. Por exemplo, pode ser que hoje eu estou aqui falando com fotógrafos junto com a Letícia, certo? E eu estou ajudando outros fotógrafos a evoluírem durante a crise, certo? Essa é a minha função no planeta agora, neste exato momento, no momento presente, que a gente está aqui fazendo uma live. Então, essa é a minha função no planeta, né? Inspirar outros fotógrafos a viverem da fotografia e evoluírem durante a crise. Só que pode acontecer várias coisas no planeta que vão fazer com que eu mude. Vão fazer com que eu fale assim, nossa, vamos supor, pode acontecer um negócio que não vai mais existir fotógrafo no mundo. Não vai mais existir fotografia, sei lá, vai existir fotografia, mas não vai mais existir fotógrafo, porque tá todo mundo com o celular agora na mão e aí, tipo, não vai mais precisar contratar um fotógrafo. Né? Pode acontecer. Tecnologia, sei lá. Aí eu vou ter que olhar para minha essência, que é algo que está aqui dentro de mim, e vou ver qual vai ser a minha função agora no momento que vai respeitar a minha essência. Porque eu acho que, independente da minha função, do que eu esteja fazendo, a minha essência é sempre a mesma. Porque eu pensei muito sobre isso, assim, e eu acho que eu encontrei vários papéis do Bruno. Eu encontrei o papel do Bruno fotógrafo, eu encontrei o papel do Bruno que cria conteúdo, eu encontrei vários papéis. Só que em todos os papéis sempre tem a mesma essência, que é inspirar as outras pessoas, quer despertar positivamente, quer fazer com que a pessoa faça algo além do que ela está fazendo. Então, tudo isso sempre teve em mim. Independente se é pela fotografia, se é quando eu estou num casamento, se é quando eu estou escrevendo um texto, se é quando eu estou gerando um conteúdo. E eu acho que é isso, assim, quando a gente está tão consciente do que é a nossa essência, não importa o que você vai fazer, sabe? Você vai estar conectado com o que está dentro de ti. E isso, assim, tá ficando cada vez mais forte, assim, eu tô entendendo que eu posso fazer isso quando eu tô dentro de um casamento, que antes eu não conseguia, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem essa função atual, que é o que eu tô fazendo agora, e pode ser que ela mude, pode ser que semana que vem eu te conte que eu tô fazendo outras coisas, e tudo bem, porque o planeta muda, mas sempre respeitando o Bruno alegre, o Bruno que quer tocar o coração das outras pessoas positivamente, e levar essa coisa boa, sabe? Cabe mais uma pergunta, rapidinho? Cabe, 3 minutos, ó.
Tá, tu falou uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, que a gente está caminhando para um cenário que algumas profissões vão deixar de existir, e tu trouxe essa situação. De fato, hoje em dia muitas pessoas não contratam, talvez, fotógrafos para festas pequenas, porque tem celular. Como que tu diria para os teus colegas, né, da tua área, o que eles precisam fazer para se reinventar, para não perder o espaço diante da tecnologia que invade todos os segmentos? A experiência, que foi o que tu falou. Porque isso não vai tirar de ninguém. Não vai tirar de ninguém um fotógrafo tão sensível a ponto de, enquanto a pessoa está fotografando ela sentir uma parada que ela não sentia antes. E aí o fotógrafo ele vai ter que estar muito conectado com a essência dele para conseguir fazer isso. Porque não é só como o Bruno faz. Existem várias formas de tocar o coração das outras pessoas. Por exemplo, a gente fez um ensaio de um casal um dia antes do casamento. Eles não falaram, obrigado pelas fotos. Eles falaram, obrigado por me fazer relaxar um dia antes do meu casamento, que eu estava muito estressado. E essa experiência, eles não iam conseguir fazer com o celular. Eles iam se brigar, eles iam se estressar, eles iam ficar mais cansados ainda, sabe? Mas quando vem alguém de fora e proporciona uma experiência enquanto está fotografando, uma experiência humana de sentimento que vai fazer a pessoa se teletransportar dali, esquecer de tudo que ela estava pensando e realmente ter uma parada que vai ter significado ali no momento, sabe? Isso não vai existir nenhuma máquina, nenhuma tecnologia que vai tirar. Que é um profissional que vai vir sensível, consciente do seu sentimento, para ajudar aquela pessoa de alguma forma. Seja aumentar a autoestima, seja esquecer dos problemas, seja ter uma tarde divertida, que fazia um tempão que ela não tinha. Então, é tudo isso que o fotógrafo vai ter que fazer para continuar sendo o fotógrafo foda, que as pessoas vão querer contratar. Porque eu acho que isso que a Vue fez, né, nesse processo. Não foi nunca só, vamos entregar fotos. Não, a gente criou experiências onde as pessoas falavam, nossa, enquanto eu estava fotografando foi muito massa por causa disso, sabe? Não foi só as fotos. Então, é isso, assim. O tempo tá acabando. Quem já teve a experiência de fazer foto com vocês sabe que não é simplesmente o retrato de uma imagem. É um dia que é único, que é divertido, que tem emoção, que tem história. Vocês contam muito essa questão, o storytelling é uma força de vocês. Então, tudo isso faz diferença, né? Como Sim. em qualquer outra profissão. A gente escolhe um dermatologista, um psiquiatra, um advogado, que é aquele que, às vezes, nem é o melhor tecnicamente, mas que a entrega, né, consegue se conectar com a essência humana do outro e aí ele acaba se sobressaindo. É isso. Né? Bruno, faz uma foto em todo esse nosso momento, né? Pera, vamos printar então, vai lá. Sorria. Aí, Letícia, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Eu anotei várias coisas, porque eu aproveitei esse momento para aprender também. Fazia tempo que a gente não conversava. Então, foi muito massa. Agradecer pelo teu tempo, domingo da manhã, né? Que poderia estar com os filhos, mas não está aqui com os filhos seguidores. E obrigado, estou muito feliz mesmo. Eu convidei pessoas que faziam parte da minha história nesses domingos. E com certeza eu escolhi tu para deixar nesse último domingo dos 30 dias de live, porque é alguém que esteve com a gente desde o começo e sabe de tudo que a gente passou. E hoje, quando eu olho tu falando, assim, várias coisas que eu falei nos 30 dias, é tipo assim, aprendi, hein? Que bom, eu que agradeço. Para mim é um prazer, né? De clientes, a gente se tornou amigos. E eu torço muito, muito, muito pelo sucesso de vocês, pela grandeza humana que existe dentro de vocês. Eu fico, assim, sempre feliz quando acompanho e vejo tudo que vocês estão fazendo aí. É resultado de esforço e também da essência que vocês têm, né? Então, assim, eu que agradeço, espero vê-los em breve, espero ir para São Paulo em breve, que tudo isso passe e a gente possa se encontrar, se abraçar e aí ouvir as histórias pessoalmente, que também tem o seu valor, né? Sim. Espero que as pessoas possam ter aproveitado também aqui algumas sugestões. Quem tiver dúvida, depois quiser chamar o Bruno no direct, eu fico à disposição também. Aliás, só fazendo um jabazinho também, tem um post lá no meu Instagram que quem respondeu umas perguntinhas no direct está concorrendo a uma hora de mentoria online free. Então, quem quiser, depois. Isso fica muito à vontade, que vai ser um prazer. Já recebemos algumas histórias e aí a gente vai sortear a melhor resposta para ter uma hora online comigo. Show. 14 segundos para acabar, então um abraço virtual. Beijo! Acabei de acabar essa live, como vocês puderam observar, ela esgotou o nosso tempo máximo de 1 hora, mas um conteúdo muito massa. Acho que resumiu bastante esses nossos 30 dias de live, mas é sempre conhecimento a mais e depois deixa aí nos comentários o que você aprendeu com essa live, o que você vai fazer a partir de agora. Se você está assistindo ouvindo no podcast,
Também tem no Instagram, você já sabe, Daros Bruno, mas você tá assistindo no YouTube ou no Facebook, deixa um comentário que vai ser muito legal ter essa troca e saber o que vocês aprenderam com este vídeo. Vamos para a 29ª live amanhã. Tá acabando. Meu Deus, como é que vai ser depois que acabar?